E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Kaline, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, Wilson. Pois é, então, como nós tínhamos combinado anteriormente, né, a gente viria juntos, né, para fazer essa aula sobre o ensino híbrido, então é uma dinâmica diferente, né, já que até então a gente vinha cada um fazendo um pequeno vídeo, e hoje a gente está aqui fazendo um vídeo interagindo, pelo menos entre os professores, para falar um pouco sobre o que é esse modelo do ensino híbrido, da sua atualidade, e como é que ele se insere no campo das metodologias ativas. Kaline, quer falar alguma coisa, uma introdução para esse nosso tema? Só para iniciar aqui, quero saudar todos os alunos, participantes do nosso curso, a você, Wilson, né? Para a gente estar aqui com essa nova metodologia para esclarecer um pouco a cada participante sobre o que seria esse ensino híbrido, né, nas metodologias ativas. Muitos ficaram preocupados com o exercício passado, que era a sequência didática, e lá tinha um tópicozinho que era para colocar qual tipo de metodologia. Mas, então, eu mandei eles fazer um tipo de metodologia bem ampla, né? Então, podia colocar contextualização, uma aula tradicional. E hoje, com você nessa aula e comigo também, uma boa conversa que a gente vai ter, os materiais didáticos que está disponível no Moodle, a gente vai esclarecer esses tipos de ensino híbrido, né? E depois a gente vai sugerir a atividade para eles, né? De acordo com essa questão da metodologia ativa. Então, deixo a palavra para você, Luiz, para esse nosso bate-papo com esse nosso conteúdo sobre ensino híbrido. Ok, então, pessoal, como foi que nós pensamos em fazer essa pequena intervenção, essa pequena aula? A gente preparou um pequeno slide e a ideia é a gente fugir mesmo um pouco daquela coisa da aula mais formal e a gente ir batendo, né, aqui um pequeno ping-pong, uma conversa sobre alguns assuntos. Né? Claro que a ideia desse vídeo também é preciso deixar claro, não é fazer uma leitura aprofundada de todo o texto, porque vocês vão ter esse texto à disposição no Moodle. É a gente fazer uma introdução, eu acho que é importante uma fala dos professores acerca da temática, esclarecer algumas coisas e dar algumas chaves de leitura também para vocês. Então, pensamos alguns slides, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês, e a gente vai trocando algumas informações, a gente vai falando algumas coisas. Tá? Só lembrando que, como a gente está fazendo aqui uma gravação da nossa videoconferência, então eu vou compartilhar os slides e, obviamente, vocês vão deixar de nos ver, né? Vocês vão passar a ver os slides, mas vocês vão continuar nos ouvindo. Assim que terminar o compartilhamento, aí a gente volta aqui para terminar a nossa fala. Bom, então deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides, para a gente discutir um pouco sobre o instigante ensino híbrido. Kaline, só confirma para mim, você está vendo os ótimo, está perfeito a imagem. Tá bom. Então, pessoal, eu dei aqui um título a esses slides, né, que na verdade é o mesmo título do livro, de onde a gente tirou o texto, né, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, que são slides meu e da professora Kaline Carneiro. Evidentemente que esse título e o subtítulo já estão falando muito do que significa essa atmosfera do ensino híbrido, ele tem muito a ver com as novas tecnologias, a gente vai ver isso um pouquinho, e também tem muito a ver com um conceito que a gente já falou aqui num tópico anterior, que é o da personalização, que é essa ideia de que o aluno, enquanto indivíduo, né, tem um direito na aprendizagem de percorrer um caminho próprio, mais individual, que não necessariamente aquele ensino massificante para todo mundo. Então, é um pouco dessas ideias que o ensino híbrido vai beber. Aqui eu fiz um pequeno roteiro, né, do que é que nós vamos abordar. São 3 tópicos apenas. O primeiro, as TICs, né, que são as tecnologias da informação e da comunicação e as novas gerações. 2, o conceito de ensino híbrido. E 3, algumas propostas, né, do ensino híbrido, alguns modelos de ensino e de aprendizagem. Então, conforme aqui a nossa organização, a gente vai começar pelas TICs e as novas gerações. É muito interessante a gente pensar, e não só pensar, mas nós podemos perceber no nosso próprio cotidiano como as novas tecnologias, há já alguns anos, eu posso falar um pouco mais de anos, aí é pelo menos uns 20 anos, ou 30 que eu vivencio isso, a gente tem cada vez mais tecnologias
no nosso dia a dia. Né? Então, assim, hoje a gente tem não só computadores, mas a gente tem smartphones, a gente tem tablets, e junto com eles vieram uma variedade de mídias sociais, né? Desde e-mail, a sites, a blogs, as redes sociais, né, tão utilizadas ultimamente. Bom, e tudo isso tem um grande impacto na nossa vida e na forma como a gente vive, e, obviamente, a educação enquanto fenômeno cultural não fica de fora, né? Um conceito interessante que eu trouxe aqui para conversar com vocês é um conceito que foi criado pelo estadunidense, é um escritor e um pensador estadunidense chamado Mark Prensky, que em 2001 ele cria dois termos que hoje a gente tem utilizado também cada vez mais, que são os nativos digitais e os imigrantes digitais. Bom, o que é que, afinal de contas, o ensino híbrido tem a ver com os nativos e os imigrantes digitais? Na verdade, tem a ver com as duas gerações que estão aprendendo a lidar com essas novas tecnologias e aquelas que já nascem inseridas nessas novas tecnologias. Então, Mark Prensky criou essa expressão nativo digitais para indicar aquelas pessoas que nasceram a partir dos anos 2000 e que elas já nascem inseridas, né, embebidas nessas novas tecnologias. Então, para elas, essas tecnologias é algo quase como natural, é algo que já faz parte da vivência dela desde criança. Né? Então, são as gerações mais novas. Os imigrantes digitais, por outro lado, são aquelas pessoas das gerações mais velhas, por exemplo, eu e a professora Kaline, que não é tão velha, eu sou realmente mais velha somos que ela. Jovens, né? Mas... Somos jovens, porém, para o Mark Prensky, nós somos imigrantes digitais, porque não somos tão novos. Verdade, né? Isso. Mas então eu concordo com o Kaline, nós não somos velhos, né? Eu quero aqui deixar claro a nossa juventude, mas a gente faz parte de uma geração que é aquela geração ali que veio a partir, vamos dizer assim, de 1980 para cá, e que, na verdade, ainda não tinha toda essa tecnologia, ou seja, são pessoas de uma geração que nasceu no mesmo momento em que as tecnologias estavam começando a surgir. Então, nós somos aquela geração que fomos aprendendo com o tempo, né, a lidar com a chegada dessas tecnologias. Coisas que, por exemplo, os nativos não precisam porque eles já nasceram no momento em que essas tecnologias já estavam aí amplamente sendo utilizadas. E a gente não, né, Kaline? A gente meio que teve de ir se adequando, não é isso? Isso mesmo, Wilson. É interessante essa abordagem de Wilson, né, sobre essa questão dos nativos digitais, que ele está abordando, porque no nosso tempo a gente tinha um material didático, né, que era o quê? O livro. Então, o que a gente mais utilizava era livro didático, revistas, né, e jornais. Então, hoje, a maioria dos alunos, né, como ele falou, dessa questão da década de 2000 para cá, então, eles estão inseridos, já nasce dentro de uma tecnologia que ela é mais inovadora. Né? Então, isso para o professor no ensino é importante, por quê? Porque ele tem uma comunicação maior entre professor, aluno, aluno, professor. Então, a gente tem aí questão de WhatsApp, que hoje é muito utilizado também, né? Temos aí também questões que utilizam como meio de tecnologia, informação e comunicação para o ensino. Vamos levar um exemplo para o ensino de ciências. Temos alguns tipos de softwares, seja para a área de química, seja para a área de física, seja para a área de biologia. Então, isso são tudo coisas inovadoras que traz, né, dentro do nosso tema, que é metodologias ativas, para esse processo de ensino e aprendizagem. Perfeito, Kaline. Eu acho que é importante isso que você está falando, dessa aproximação que as tecnologias permitem, porque acho que esse é o grande foco da discussão do ensino híbrido. Ou seja, na verdade, os nossos estudantes e as nossas estudantes aprendem de uma maneira muito diferente, né, da qual nós aprendemos. Né? Nós tínhamos um outro estilo de aprendizagem, nós tínhamos uma outra tecnologia à disposição, realmente bem menos tecnologia. E é isso que a gente precisa entender, que o ensino híbrido ele pode enriquecer a nossa aula. Né? Ou seja, tem uma fala do Moacir Gadotti, que é um educador que eu acho muito interessante, né, que ele fala assim: hoje nós temos uma escola do século XIX, um professor do século XX e estudantes do século XXI. Né? Ou seja, a nossa escola, às vezes, ela tem uma certa estrutura que ela ainda é do século XIX, tem professores que pensam com a cabeça e com a formação do século XX, mas os nossos estudantes estão em outra. Né? Os nossos estudantes já estão vamos dizer assim, na sociedade do conhecimento, na sociedade digital.
eles pensam de outra forma e aprendem de outras maneiras também. E a gente parece que está num descompasso dentro da escola, né? A gente está com a cabeça no século XX e os nossos alunos já estão de corpo inteiro no século XXI. Então, acho que a gente tem que adentrar no século XXI também, né? Concordo com você, Wilson. A gente tem que sempre procurar inovar, né? Processo de ensino, inovar nas aulas. E, assim, o ensino híbrido, ele funciona justamente para isso, para a gente sair dessa rotina ou desse ensino tradicional que a gente veio, né, desde do período infantil, a graduação, a uma pós-graduação. Como eu sempre digo, não que o tradicional ele vai deixar de existir, mas que a gente tem que ter um equilíbrio para que a gente consiga transmitir o nosso conteúdo de uma maneira mais motivadora, né? E de uma maneira mais inovadora, como a gente tem visto aí, grande desenvolvimento nessa área de educação e ensino de ciências. É verdade, senão a escola acaba ficando realmente desinteressante, né? Uma coisa aborrecida, desinteressante e sem um grande significado. Bom, sendo assim, a gente trouxe aqui para vocês alguns conceitos, né? O conceito de ensino híbrido, que é só um conceitozinho que vocês também vão encontrar lá no livro, mas acho que é importante a gente falar um pouco, né? O que é que seria exatamente, então, esse ensino híbrido que a gente já vem discutindo aqui desde o início do vídeo? O ensino híbrido, então, ele busca mesclar, ele é uma junção, uma mistura, né, do ensino presencial com o ensino online, amparado na utilização das novas tecnologias de informação e da comunicação, das TICs. Então, um conceito bem básico é esse, o ensino híbrido, né, híbrido vem de mistura. Ele é uma mistura entre o ensino presencial e online, ou seja, é quando o aluno ele tem esses dois espaços para aprender, não só o presencial, não só online, mas uma mistura dos dois. Né? Então, como a gente vê aqui embaixo, é o envolvimento de atividades presenciais com virtuais, bem como práticas em classe com atividades digitais. Esse é um conceito bem básico, né, Kaline? Só para a gente começar a discussão. Isso mesmo, Wilson. Então, esse ensino híbrido, ele é importante, por quê? Porque ele trabalha, né, dois tipos aí de ensino, presencial e o ensino online. Então, a gente vai ver que dentro desse ensino híbrido, a gente pode trabalhar uns tipos de propostas e de metodologias diferenciadas, que vai ser no próximo slide, que você vai estar aí abordando e a gente vai discutir também. E isso é muito importante para quê? Para o planejamento do ensino, né? Que o aluno ou o docente, ele vai fazer. Assim como exemplo, a gente pode trazer aqui da aula anterior, que foi a questão de ele elaborar a sua sequência didática. Então, ele pode trazer tipo de metodologia que ele vai trabalhar, que ele vai adotar com determinado conteúdo, de acordo com esse tipo ou com essa proposta de um ensino híbrido, né? Exatamente. Então, vamos sair um pouco do conceito, né, e vamos visualizar, então, um pouco disso que a gente falou. Isso. Então, a gente trouxe algumas propostas, né? Evidentemente que o ensino híbrido não é uma coisa que a gente vá vencer e falar de todos os modelos, de todas as propostas. A gente trouxe algumas aqui que servem para a gente entender melhor o que é esse ensino híbrido e, claro, serve também aí como inspiração para uma futura aula, né, que vocês queiram fazer baseado nessas propostas. Trouxemos, então, 4 modelos. O modelo de rotação, o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. Esse organograma que vocês estão vendo, ele é o mesmo organograma que se encontra no texto que nós disponibilizamos. Então, nós trouxemos ele para cá porque eu acho que ele é muito bem feito e ele vai permitindo a gente conversar um pouco com ele. Sendo assim, vamos falar um pouquinho do primeiro modelo, né? Mas antes de falar desse modelo, se nós olharmos aqui para cima, ele já vem mostrando de uma forma bem sintética o que é o ensino híbrido, né? Então, quando eu junto o ensino presencial com o ensino online, eu tenho o ensino híbrido. E o ensino híbrido, na verdade, ele pode envolver todas essas 4 propostas que estão aqui, e outras também, tá? Mas no caso aqui a gente vai trabalhar só com essas 4 propostas. Vamos ver. Diga, Kaline. Antes de você falar dos modelos e das propostas, que a gente vai conversar um pouco, é interessante um exemplo do nosso dia a dia, por exemplo, quando é que o aluno ou o professor ele trabalha isso, né? Esse ensino híbrido. Um exemplo, vamos dizer que você vai dar um conteúdo, eu vou dar o mesmo exemplo do podcast que eu falei na aula passada.
A gente vai trabalhar um exemplo de efeito estufa. Então, quando eu estou em sala de aula, explicando o que é efeito estufa, como é que acontece, trazendo conteúdo de estudo dos gases, eu estou trabalhando um tipo de ensino híbrido presencial. Aí, quando eu passo para os alunos pesquisar, ou a gente coloca um vídeo disponível para eles, tá entendendo? Ou manda ele ver algum noticiário em algum site, trazer para discutir em sala de aula, a gente está trabalhando esse outro tipo de ensino, que no caso aí é o ensino online. E os dois juntos vai dar o ensino híbrido. Então, pode continuar, Wilson. É isso aí, perfeito, Kaline. Então, vamos falar um pouquinho desse modelo de rotação. O que seria ele? É uma ideia muito interessante. Basicamente, o modelo de rotação em sala de aula é um modelo em que eu trabalho um revezamento de atividades presenciais e online. Um pouco disso aí que Kaline estava falando para a gente agora anteriormente. Bom, então, todo modelo que trabalha esse revezamento, ou seja, ora eu estou em atividades presenciais em sala de aula, e ora eu estou em atividades organizadas, né, pela escola, mas online, eu estou dentro do modelo de rotação. Porém, esse modelo de rotação, eu tenho várias maneiras de fazer ele, e nós vamos falar um pouquinho delas. Pelo menos 4, que é rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e a rotação individual. Então, vamos falar um pouquinho da rotação por estações. O que é a rotação por estações, né? O que é que caracteriza essa rotação? Nada mais é do que trabalho em grupos com as funções diferenciadas, né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, eu trabalho, não necessariamente com atividades online. Você pode trabalhar isso em sala de aula, com as rotações, sem ser online. Como assim, Wilson? Bom, eu divido a turma em grupos, vamos supor, eu quero trabalhar um assunto que seja, não sei, socialização, educação ambiental, qualquer outro tema. Didática, né, por exemplo, enfim, qualquer assunto. E eu divido os grupos e cada grupo tem uma função diferente. Então, veja bem, cada grupo desses é uma espécie de estação e cada um deles vai fazer algo distinto do outro. Porque a gente está acostumado com trabalhos em grupo onde todos fazem a mesma coisa, a mesma tarefa. A rotação por estações, não. Cada estação daquela tem uma função diferente. Inclusive, você pode fazer com que os alunos mudem de estação, né? Vamos supor que um determinado grupo tem a tarefa de fazer a leitura de um texto. O outro grupo tem a tarefa de fazer a leitura de dados estatísticos. O outro tem que criar uma poesia sobre o assunto. Eu estou aqui dando só exemplos, né? E você pode fazer com que os alunos mudem de tarefas. Aquele que antes estava nos dados estatísticos vai para ler o texto sobre o conteúdo que eu estou passando. E assim sucessivamente. Aquele que estava lendo o texto vai para o grupo ou para a estação que estava fazendo a poesia. Enfim, então, essas estações, esses grupos, na verdade, são as próprias estações e os alunos podem rotacionar por eles fazendo coisas distintas. Então, é isso que a gente chama de rotação por estações. Nesse caso do ensino híbrido, o grande diferencial é porque essas funções, essas estações, dizem respeito tanto a tarefas feitas em sala de aula, como a tarefas feitas online também. Né? Kaline quer falar um pouquinho? Não, Wilson, isso que você está dizendo é importante, essa rotação por estações. Geralmente, tanto na graduação, né, a gente trabalha com os alunos, como também é muito visto no ensino médio, né? Os professores, eles fazem muito essa questão de rotação por estações, quando eles trabalham, por exemplo, com seminários, ou até mesmo aquelas questões quando fazem semanas de práticas pedagógicas, né? Quando tem nas escolas. Então, traz um tipo de rotação por estação, onde cada aluno, ele acaba exercendo um determinado tipo de cargo para aquele experimento, para aquela parte que ele vai abordar, né, trazer para a sociedade e para os alunos em sala de aula. Então, esse tipo de rotação eu acho muito importante. Por quê? Porque é uma rotação que ela traz uma interação muito grande entre aluno, professor, professor e aluno. Então, eu creio que essa rotação faz com que o aluno ele saia daquela posição, né, de apenas estar ali, só escutando, só absorvendo, né, uma posição de memorização, e ele passa a exercer uma posição de protagonista, né, do próprio conhecimento dele. Então, é um tipo de modelo de rotação que eu acho bem eficaz para o processo de ensino.
É verdade. E o que é legal é que você tem diversas atividades, e a ideia é que todos os alunos passem por essas diferentes atividades, né? Isso, isso. O que é extremamente enriquecedor. Em vez de todo mundo estar fazendo a mesma coisa, eu tenho estações com tarefas diferentes, com habilidades e competências diferentes que vão ser desenvolvidas, e a ideia é que os alunos passem por todas elas, né? Pela primeira, segunda, terceira estação. Então, é um pouquinho disso. Eu acho que é uma ideia que a gente já utiliza em sala de aula, né? O grande diferencial aqui é que muitas dessas estações, as tarefas vão passar por tarefas online, né? Vão ser feitas lá na internet ou utilizando uma mídia social. Isso. O segundo tipo de modelo de rotação é aquele que a gente chama de laboratório rotacional, que, na verdade, nada mais é do que a utilização de sala de aula e de laboratórios. Claro, aqui, evidentemente, significa que eu só posso utilizar esse tipo de modelo numa escola onde eu tenho laboratórios, porque a ideia é que os alunos façam um revezamento entre atividades na sala de aula e atividades num laboratório, que pode ser um laboratório de química, um laboratório de física, um laboratório de matemática, um laboratório com computadores, né? Então, não importa que tipo de laboratório é, desde que as atividades estejam linkadas, uma parte na sala de aula e uma parte no laboratório. E, claro, a ideia não é só fazer uma parte da atividade em um lugar e outra no laboratório. A ideia é que elas tenham uma ligação, né? O que eu faço na sala de aula, eu levo para continuar no laboratório, e vice-versa, aquilo que eu fiz no laboratório, eu trago para fazer uma reflexão, uma leitura em sala de aula. Então, é isso que nós chamamos de laboratório rotacional. E aí, Kaline, diga. Essa parte do laboratório rotacional, ela é interessante porque você começa, né, com o ensino. Vice-versa, você pode começar com o ensino tradicional, abordando determinado conteúdo, ou você pode começar também com a prática. Então, a ordem aí não vai alterar muito o produto, né? Mas o que é importante que eu queria fixar bem aqui. Esse laboratório, claro, seria um laboratório de química, matemática, como você falou, ou um laboratório até computacional, onde os alunos eles poderiam ter um acesso de um laboratório químico através de algum software, né? Porque vai estar dentro de um tipo de tecnologia que eles vão utilizar. Mas eu também quero trazer para os alunos a questão que esse laboratório ele pode ser um laboratório com materiais alternativos. Por exemplo, minha escola ela não tem um laboratório de química ou um laboratório de matemática, mas eu posso ensinar os alunos a fazer uma filtração através de materiais que eles têm em casa e trazer para a sala de aula e fazer esse tipo de experimento. Outro exemplo, eu quero trabalhar funções inorgânicas, ácido e base. Então, o aluno ele pode trazer o quê? Através da diferenciação de pH. Pode fazer um suco de repolho roxo, por exemplo, e aí trazer vinagre, bicarbonato, água sanitária. E aí, com esses materiais, ele faz justamente essa aula prática com os alunos, né? Só para deixar claro que esse laboratório rotacional, como você falou aí, é a utilização da sala de aula e do laboratório, mas que esse laboratório não é obrigado que o aluno saia de dentro da sala de aula para ir para um laboratório sofisticado de química, de matemática, não. Você, como docente, pode utilizar, sim, esses materiais alternativos para trabalhar os conteúdos em sala de aula. Ok, muito bem lembrado aí, Kaline. Então, sala de aula invertida. Acho que a ideia não é nem perder muito tempo aqui na sala de aula invertida, porque a gente vai ter uma semana, um tópico só para ele. Mas a sala de aula invertida é um modelo já muito falado, né, muito discutido, onde basicamente seria uma espécie de inversão dos momentos onde acontecem teoria e prática. Né? Vamos dizer assim que numa aula mais tradicional esses momentos acontecem todos na sala de aula, e o modelo de sala de aula invertida, essa parte do estudo da teoria ou da pesquisa sobre um assunto, ele fica para casa para ser realizada nos lares das pessoas, né? E quando os estudantes ou as estudantes retornam para a sala de aula, eles vão ver apenas uma parte mais prática ou aplicada daquele tema. Ou seja, já não vai se perder tanto tempo discutindo conteúdo, discutindo conceitos, né, a fundo, na verdade. Então, isso já é feito em casa. A ideia é apenas tirar dúvidas em sala de aula, né, porque as dúvidas conceituais e teóricas, elas podem existir. Então, aqui é sempre aquele
novo papel do professor como um mediador, um orientador, né? Então, a gente não quer dizer que seja proibido discutir a teoria, mas boa parte dessa leitura e da pesquisa fica para a parte de casa. E quando a gente chega na escola, a ideia é colocar aquelas ideias que eu li em prática. Né? Essa é um pouco a ideia base, a essência da sala de aula invertida. Né, Kaline? Isso mesmo, isso. E o importante, gente, dessa sala de aula invertida, que você pode trazer, né, uma didática bem diferenciada. Então, o que você pode trabalhar em sala, você coloca para esse aluno ele trabalhar em casa, e o que você, exercício, atividade, algum tipo de jogo que ele pode fazer, que é um tipo de recurso didático também, para trabalhar qualquer tipo de conteúdo. No lugar dele fazer isso em casa, a gente pode trazer para que o aluno desenvolva isso em sala de aula, né? E que no final a gente tem que fazer um balanceamento e avaliar justamente como é que foi, né, a questão do aprendizado do aluno, utilizando essa questão de sala de aula invertida. E ela é muito interessante, porque a gente trabalha muito, principalmente em disciplinas de estágio. Vários alunos, eles gostam de fazer esse jogo de sala de aula invertida. Beleza, então, né, a gente vai ter aí um tempo próprio para a gente discutir um pouco mais, porque eu acho que é um modelo muito interessante e tem dado bons resultados, né, evidentemente quando bem feito. Isso, isso é tanto que... E outra coisa que eu acho interessante é que, como vai abordar bem uma aula só com isso, porque tem muitos alunos que têm muita dúvida sobre o que seria essa sala de aula invertida ainda, né? Então, ela bem trabalhada, eu creio que o efeito dela no processo de ensino vai ser bem amplo. É isso aí. Então, o último modelo de rotação, a gente tem a rotação individual. Né? Então, aqui, obviamente, ele é diferente das estações, porque ele é um trabalho realmente mais individual, com cada aluno, então é assentado realmente naquela ideia de personalização da aprendizagem, né? Ou seja, que os alunos ou as alunas devem percorrer caminhos mais individualizados para aprender. Ou seja, deve fazer o seu próprio percurso, no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. Então, na verdade, a rotação individual nada mais é do que uma lista de propostas, de tarefas, de coisas a realizar que devem ser cumpridas, né? Mais ou menos como na rotação por estações. A diferença é que aqui é individual. Então, o aluno recebe, vamos dizer assim, uma listinha com algumas tarefas a realizar num certo período de tempo. Exemplo. O aluno recebe uma lista de tarefas e atividades para fazer, 10 atividades para fazer em 2 semanas. Bom, então ele não precisa seguir necessariamente aquela ordem que está na lista. Ele tem 2 semanas para cumprir essas tarefas, mais ou menos da forma como ele achar melhor. Ele começa por onde quer, ele pode fazer no ritmo que ele quiser, ele pode escolher aquelas que ele quer deixar por último para fazer. Então, isso aí vai deixando bem claro que é a personalização. Eu vou escolhendo o meu trajeto. Agora, claro, desde que no final daquele tempo, combinado com o professor, a professora, eu consiga dar conta de todas as tarefas. Então, a rotação individual seria mais ou menos isso. Né, Kaline? Isso mesmo, Wilson. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que dentro dessas rotações, eu creio que é que a gente menos utiliza, né? Eu acho que é essa rotação, a sala de aula invertida, né? Não são todos os professores que utilizam a sala de aula invertida, até porque a gente sabe que muitas vezes é um desafio e é trabalhoso para o professor fazer esse acompanhamento. E outro também que eu acho interessante é essa rotação individual. Há trabalhos, a gente trabalha com os alunos em sala de aula, sim, mas quando a gente começa a avaliar como é essa didática dos professores, né, eu digo quando eu era discente, os professores fazem muito como essa rotação individual, então eles estipulam prazo, tempo. Por exemplo, você pode receber uma lista de cálculo 1, se for na área de exatas, e aí o professor faz, tal dia você tem que entregar essa lista toda respondida para poder fazer uma prova. Então, eu acho que é um tipo de rotação individual, mas é um tipo de rotação individual, eu acho que mais forçada, né, Wilson, isso aí? Eu acho que mais forçada e mais pobre, né? Não no sentido do conteúdo, mas no sentido da proposta. Mais pobre porque ela é mais fechada, né? É uma lista de exercícios que aí você tem que cumprir, né? E a rotação individual, a ideia foi até bom você ter falado nisso,
Porque não deixa de ter por trás, né? Uma lista de exercícios tem um pouco dessa ideia de rotação individual. A diferença é que a rotação individual, né, só lembrando aqui, como a gente está falando dentro do ensino híbrido, ele implica você pensar atividades diferenciadas e, obviamente, você tem que misturar atividades que são feitas em sala de aula e atividades também que vão ser feitas online, né? Uma pesquisa na internet, sei lá, fazer um podcast, fazer um vídeo sobre o assunto e postar no YouTube. Ou seja, então, ele tem 10 atividades que devem mesclar atividades de sala de aula e também atividades da internet, desde que ele faça sozinho. Essa é um pouco a ideia da rotação individual e, no fim, ele cumpra tudo, né? Mas a ideia é essa, porque, por exemplo, se o aluno se sente mais à vontade começando pelo vídeo, ele faz primeiro o vídeo. Se ele acha que o vídeo é uma coisa que vai trazer grande dificuldade para ele, então ele pode deixar para o final. Isso é que é o legal, porque é flexível. Então eu acho que essa flexibilidade, ela é um pouco característica de todos esses modelos que a gente acabou de falar, né? Mesmo que sejam propostas distintas, mas todas elas trazem um pouco dessa coisa mais flexível, né? De respeito pelo tempo do estudante. Isso mesmo, Wilson. Bota a continuidade aí no modelo. Vamos lá. Então, os outros modelos que nós vamos falar, o segundo é o modelo Flex, né? O que seria esse modelo Flex? Que vem justamente de flexibilidade, né? Então, a gente volta à ideia de uma lista de tarefas com ênfase no ensino online. Então, o modelo Flex, ele é um pouco parecido com a rotação individual, porque é uma lista também. A grande diferença aqui é que o modelo Flex é um modelo que ele já assume a maior implicação das atividades online. Vamos dizer que a rotação individual que a gente acabou de ver, ele é muito mais misturado e eu posso ter, por exemplo, muito mais atividades que não sejam online, tá? Mesmo atividades de casa não são necessariamente online. O modelo Flex não, ele já é um modelo onde a maioria das atividades ou das propostas, elas são online. Então você tem que fazer alguma coisa numa plataforma, utilizando um determinado aplicativo, entrando em determinado site, respondendo a um questionário do Google Docs. Então, assim, realmente aqui o que prevalece é uma ênfase no ensino online. Você tem que fazer alguma coisa numa plataforma digital. Embora não signifique que tenha que ser só online, mas é o que prevalece. Então é isso, o modelo Flex guarda essa ideia do modelo de rotações ou da rotação individual, mas ele já tem uma cara maior do ensino online. Não é isso, Kaline? Isso mesmo, isso. Esse modelo Flex é interessante porque, como ele trabalha com essa ênfase no ensino online, a gente vê que o forte dele é a questão da tecnologia, né? Então, você pode trabalhar o quê? Laboratórios, como a gente falou desse laboratório vocacional. Então, dentro desse modelo Flex, eu posso, sim, trazer algum conteúdo na área de ciências, mas aí eu trabalhar com algum software, algum laboratório que eu tenho que seja online, onde o aluno ele possa fazer, por exemplo, algum tipo de reação química. Então, a gente tem várias ferramentas para isso. Então, esse modelo eu acho importante por essa questão, um modelo que ele é bastante tecnológico, né? Uhum. Perfeito. Agora eu só quero aqui fazer uma ressalva que esse modelo Flex, ele tem que ser feito com muito cuidado, porque para eu poder assumir um modelo Flex, eu tenho que conhecer a minha turma e saber qual é o acesso que minha turma tem às diferentes mídias digitais, o suporte que ela tem. Então, assim, ela tem computador, ela tem celular, tem tablet, como é que é a conexão dela com a internet? Porque online você precisa ter uma boa conexão. E dependendo do lugar onde você está, da comunidade onde fica a sua escola, as pessoas podem nem ter o suporte, o computador, o celular, como podem ter uma conexão precária com a internet, como podem ter nenhuma conexão com a internet. Então a gente tem que ficar atento. Então o modelo Flex não é um modelo que eu possa simplesmente propor aos alunos. Primeiro eu tenho que conhecer qual é a acessibilidade que eles têm ao mundo online, ao mundo virtual, para poder propor dentro daquilo que eles podem fazer. Imagine como pode ser angustiante para um aluno ou para um aluno você propor algo que ele quer fazer, mas não tem como. Né? Então, aí você acaba até excluindo alguém das atividades. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, já que a ênfase dela é no ensino online. Tá bom? Só para fechar, Wilson, o que eu achei interessante que você falou é essa questão. Quando você diz assim, conhecer a escola, conhecer o aluno, então,
é justamente você fazer um levantamento prévio do aluno e da escola onde você está inserido, né? E só para a gente fechar um exemplo interessante que eu tive essa semana, foi com algumas escolas aqui, né, do município de Areia, escolas estaduais, e os alunos estão tendo aula remota. E uma das dificuldades que o professor de Química falou foi justamente isso. Então, os alunos, eles têm um Google Sala de Aula, mas vamos dizer que uma turma de 35 alunos, 6 alunos têm acesso. Então, a escola, para não estar utilizando só isso, o que é que ela tem feito? O professor, ele dá aula no Google Sala de Aula, mas também disponibiliza um material, um resumo em texto, em PDF, para ficar na escola, para que a escola imprime e repasse para os outros alunos que não têm esse acesso. Então, esse levantamento prévio, ele é muito importante para ver se você pode utilizar esse modelo flex ou não, né? Senão acaba flexibilizando até o próprio modelo, né? Isso mesmo. Foi feito aí, de disponibilizar atividades impressas, porque as pessoas não têm como acompanhar totalmente um modelo flex. Então, essa coisa tem que tomar cuidado. Então, dependendo da realidade da escola, você não vai adotar um modelo flex total. Isso aí é para pessoas que têm condições, né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, ela serve muito como inspiração, mas também eu não posso assumir um modelo flex sem saber das condições dos estudantes, né? Vamos falar um pouquinho do modelo 3, que é o modelo à la carte, né? Essa expressão à la carte ela é muito interessante porque ela é uma expressão que vem da gastronomia, né, que significa mais ou menos, em francês, como está no cardápio, né? Como está lá na lista do cardápio. Bom, essa ideia, ela vem por quê? Né? Ela vem trazida da gastronomia para a educação, porque neste tipo de modelo, o estudante ele não tem só uma lista de tarefas que ele tem a cumprir. Na verdade, o estudante ele é responsável também pela organização do estudo. Por que eu estou dizendo também? Porque é claro que o estudante ele não vai ser responsável sozinho, mas ele organiza, pensa e sistematiza junto com o professor as tarefas que ele vai realizar. Então, ele tem um protagonismo, ele tem uma participação, inclusive na própria lista de tarefas que ele vai fazer. Ele pode interferir, dizer o que é que ele sente mais necessidade, o que é que ele gostaria de fazer, ou o que é que ele precisa mais que tenha nessa lista porque ele tem dificuldade. Então, aqui nesse modelo, ele tem mais voz de participar, inclusive, da própria organização do estudo. Só para quem ainda talvez não tenha ligado esse nome, esse modelo, a algo que já viu, aqui no nosso próprio curso, nós já tivemos a oportunidade de ver um vídeo do Projeto Âncora, que fica em São Paulo. O Projeto Âncora, ele é baseado nesse modelo que a gente está chamando aqui de modelo à la carte, que é o mesmo modelo da Escola da Ponte em Portugal. Ou seja, o aluno, ele além de ter, ele não tem só a flexibilidade de fazer o caminho que quer numa lista, ele pode também participar dessa organização. Ele é ouvido, né, do que é que ele quer estudar, como ele quer estudar. Inclusive, em muitos desses modelos de escola, ele pode dizer como pretende ser avaliado, que é isso que acontece na Escola da Ponte, que é isso que acontece no Projeto Âncora. Claro que aqui, tanto esses modelos 3 e o 4 que a gente vai ver, é preciso fazer uma ressalva. São dois modelos que eles rompem com esse modelo tradicional de escola. Então, eles são mais difíceis de realizar individualmente, né? Tipo, a professora Kaline quer realizar um modelo à la carte numa escola que é tradicional. Será muito difícil, né? Porque a escola está montada de outro jeito. Então, esse modelo à la carte, ele não é um modelo que eu consigo, enquanto professor ou professora, fazê-lo acontecer sozinho. Ele implica numa modificação da estrutura da escola para que o estudante tenha participação em todas as disciplinas, em todas as salas de aula ou em todos os momentos de estudo, não é isso, Kaline? Isso mesmo, Wilson. Para fechar a explanação sua, que foi muito bem colocada sobre o modelo à la carte, é difícil. Muitas escolas, vamos dizer assim, que 80% das escolas, elas não são muito flexíveis para esse tipo de modelo, né? E quando você é um profissional que quer fazer a diferença, muitas vezes é criticado. Por quê? Às vezes, muitos alunos gostam e tem aluno também que não vai gostar. Por exemplo, vou trazer para dentro da minha área de ciências, de química. Às vezes, a escola não tinha laboratório. E eu fazia uma experimentação em sala de aula com os alunos. Eles que escolhiam o experimento que eles queriam abordar dentro do conteúdo, né? Eles eram o professor,
e no final fazia um relatório. Então, muitas vezes isso ocorria alguns conflitos com o quê? Com a escola, porque surgia aquele conflito com os demais professores que não trabalhavam esse tipo de modelo, né? E também, às vezes, tinha alunos que não gostavam, como também tinha 70%, 80% de alunos que aderiram, que gostavam desse tipo de modelo que a gente trazia para dentro da sala de aula. Então, só para deixar claro que realmente, tanto o 3 como o 4, que você ainda vai explicar esse modelo 4, são dois tipos de modelo que é muito pouco trabalhado ainda, né, em sala de aula, e assim, que as escolas, elas adotam, porque sai muito desse modelo totalmente tradicional, né? É verdade, então, muito bem colocado, né, e não só por isso que, como sai do tradicional, ela é de difícil adoção, né, porque muitos sistemas educacionais têm uma resistência muito grande a esse modelo, que ele acaba também acontecendo no que a gente chama de modelo virtual enriquecido, que eu coloquei aqui com minhas palavras, que é uma espécie de modelo à la carte estendido para toda a escola, né, que vocês vão ver lá no nosso texto, que é mais ou menos isso, ou seja, o modelo virtual enriquecido é um modelo onde o estudante continua responsável pela organização do seu estudo, né, claro, junto lá com o professor, em diálogo com o professor, mas aí a escola como um todo adota esse modelo. Em adotando esse modelo, a dinâmica, inclusive, da própria escola muda, porque no modelo virtual enriquecido, até os momentos presenciais podem diminuir. Inclusive, existem algumas experiências aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma, mas existem algumas experiências aí mundo afora, onde, por exemplo, os alunos vão 1 ou 2 vezes na escola e todo o restante do processo, né, de ensino-aprendizagem ele é feito online. Né? Claro que, evidentemente, esse é um modelo que exige uma estrutura muito boa, e estou falando de estrutura econômica. Então, ele tem acontecido geralmente em países, vamos dizer assim, mais ricos, né, em escolas particulares, onde você pode, de fato, estar em contato com o professor o tempo inteiro online, porque se eu tenho como estar em contato com a escola online, eu tenho sim como fazer um modelo virtual enriquecido. Eu posso marcar um horário com o professor e combinar com ele quais vão ser as atividades e vou fazendo em casa. E aí eu vou na escola somente para fazer aquelas atividades que não dão para fazer online ou que é mais enriquecedor fazer na própria escola. Então, esse modelo virtual enriquecido é mais para a gente conhecer, né, mas ele, assim, exige realmente uma mudança no próprio sistema de funcionamento da escola e do currículo, tá? E aí, Kaline? Isso mesmo, Wilson. Eu acho que essa explanação que você deu, né, é bem abrangente dessa questão do modelo virtual enriquecido, e aí a gente consegue fechar, né, os 4 tipos de modelo para o ensino híbrido. E a gente tem essa visão, né? Qual é o tipo de modelo dentro desse ensino híbrido que eu posso planejar e abordar para uma determinada aula? Então, a gente tem que ter essa visão e essa flexibilidade, né? É verdade, Kaline. Bom, então acho que é isso. A ideia era falar um pouquinho desses modelos, dar uma introdução ao ensino híbrido. A gente aqui acabou falando até mais do que a gente pensava, porque a gente vai, claro, dialogando também com as nossas experiências. Eu acho que é isso que enriquece um vídeo, diferente de um livro, né, que pode trazer as experiências do autor, mas aqui a gente vai falando do tema, trazendo para as nossas experiências, que eu acho que é o que fica mais legal, e eu acho que, né, Kaline, que juntando com o texto, dá aí para a gente ter pelo menos uma primeira percepção rica do que é o ensino híbrido, né? Isso, concordo com você. Então, a gente tentou fazer essa explanação bem clara, né, bem objetiva, como o Wilson falou, uma dinâmica bem diferenciada, vocês podem ver que a gente sai um pouquinho do formal, é um bate-papo aqui, e com a realidade de vocês, né, desde a época que vocês eram estudantes, de escola, de ensino médio, até hoje na graduação. Então, espero que a gente tenha, com essa explanação, esclarecido, né, Wilson, sobre o que seria esse ensino híbrido, a proposta, os tipos, e que cada aluno esteja preparado aí para a nossa atividade que a gente vai propor, né, para realmente saber o que é o ensino híbrido e qual o tipo de metodologia que ele deve adotar dentro de metodologias ativas. Bom, então eu acho que é isso, né? A ideia é que com vídeo, com texto, as pessoas consigam compreender, e evidentemente a gente está aqui, né, seja lá no nosso grupo no WhatsApp ou no próprio Moodle, para responder eventualmente alguma dúvida que ainda fique, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente consegue cumprir aqui
né, com esse primeiro papel de informar, pelo menos, o que é o ensino híbrido. Lembrando que a gente está perto de ter nosso momento síncrono, né, nossa videoconferência, então a gente vai se comunicando no grupo, no Moodle, para a gente acertar direitinho esse encontro nosso que eu estou, né, e posso dizer que estamos aguardando aí com uma certa ansiedade, porque vai ser um momento muito legal. Ok, Kaline? Ok, Wilson. Então, a gente quer encerrar, né, a minha fala aqui juntamente com você. Quero desejar uma ótima semana a todos, né, no nosso curso livre de grande aprendizagem, que vocês consigam dividir seu tempo também, se dediquem para o tempo do curso, mas também se dediquem um pouquinho para o seu tempo espiritual e reflexivo, que é muito importante nesse momento que a gente está vivenciando, né? Então, um abraço a todos. E eu e o Wilson estamos disponível tanto no WhatsApp, como ele falou, tanto por e-mail, como na plataforma. Então, fiquem à vontade para nos procurar e tirar qualquer dúvida. Então, um forte abraço, gente. Tchau. Então, aí, tchau, Kaline, abraço para vocês. Tchau. Então, como a Kaline disse, se cuidem, né, vão se cuidando aí, vão tentando ficar bem na medida do possível, e no que precisar, nós estamos aqui para ajudar. Então, até mais, pessoal.